Então vamos lá, agora nós vamos falar do próximo padrão arquitetural, que é um padrão, assim, ele está muito em voga recentemente, muito em voga ultimamente, se fala bastante dele. O conceito é simples, cara, não tem nenhuma grande sofisticação, é mais uma decisão. Você fazer as coisas desse jeito ou não, você fazer em microserviços ou não. É, talvez a forma de você organizar ela é até meio óbvia quando você parar para pensar, mas de novo, é uma decisão. Você pode tentar organizar desse jeito ou não, tá? Lembrando, de novo, que qual é o objetivo principal? É você separar o desenvolvimento, você separa o desenvolvimento em módulos, certo? Quando você separa o desenvolvimento em módulos, você espera que equipes diferentes trabalhem em módulos diferentes, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, o sistema todo, ele tem 9 módulos, ok? Então, do M1 até o M9. O que você espera? Você espera que os módulos estejam bem separadinhos, de tal forma que eu consigo colocar as pessoas trabalhando em módulos diferentes. Agora, veja o seguinte, Ariel, imagina que você está trabalhando no módulo M1, beleza? Aí, o Vitor está trabalhando no módulo M2. Obviamente que vocês vão ter que se comunicar de algum jeito. Assim, não vocês. O código de vocês vai ter que se comunicar de algum jeito, certo? Como que você acha que pode se dar a comunicação entre o M1 e o M2? Se você precisa usar alguma coisa, o Ariel precisa usar alguma coisa que o Vitor implementou. Como é que você acha que se daria essa comunicação? Por API também, talvez? Pode ser para uma API, mas como é que você faria a comunicação? Como é que você usaria o código do outro? Normalmente, eu vou adiantar um pouco parte da resposta, normalmente o que a gente costuma fazer é assim, você tem as funções, né, ou os métodos, ou as classes lá, o cabeçalho das classes, o cabeçalho dos métodos e da função, e, e aí um chama a função que o outro implementou. Então, um cara lá implementou uma função, a função calcular imposto. Você precisa de usar a função calcular imposto. O que você faz? Você vai lá e chama a função calcular imposto. Mas para isso, você precisa de ter o código do calcular imposto, que foi o Ariel que fez, tá? Ou o Victor que fez, o contrário, disponível para você, ou a versão compilada desse código, né? Você pode ter compilado a versão e aí você colocar esse código compilado disponível para a pessoa, mas aí você compila e você gera um programa grande, um único programa. Esse único programa é a sua aplicação. Ele vai rodar, o programa inteiro vai rodar. As pessoas desenvolveram partes separadas, mas depois você juntou tudo, fez um grande programa e esse programa ele vai estar rodando, vai ser a sua aplicação. Imagina só o seguinte, imagina que vocês estão fazendo trabalho, e uma pessoa desenvolve uma parte do trabalho, outra pessoa desenvolve outra parte, vocês depois juntam as duas partes, fazem um programa executável e entregam esse programa executável para o professor corrigir, por exemplo. Tá? Esse é um cenário. É possível você desenvolver assim, e inclusive é comum, é normal que você desenvolva as coisas dessa forma. As pessoas vão fazer desenvolvimentos separados, mas para uma aplicação só, uma aplicação monolítica. Então, você espera que em algum momento você pegue o módulo que uma pessoa fez, o módulo que outra pessoa fez, integre os dois e coloque os dois para rodar, certo? Juntos, ali. Nesse caso aqui, 9, certo? Então, repara, a separação acontece na hora do desenvolvimento, mas não na hora da execução. Na hora da execução, todo o código fica junto, tudo que foi implementado fica junto e roda todo mundo junto, tá? Tudo bem? Tranquilo? Entendido o cenário? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Como é que você executaria essa fusão assim dos módulos? Você Você- meio que cria uma biblioteca universal para o projeto e aí cada um que quiser usar aquela função, você vai lá e chama ela? Não, você pode criar várias bibliotecas separadas. Você pode ter, por exemplo, tem na verdade basicamente duas estratégias que você pode fazer. Uma estratégia é você ter um Git, por exemplo, do projeto todo, de todo mundo junto. Então, apesar de que você escreve só numa parte, toda hora que você quiser, você consegue puxar
o código de todo mundo. Aí você puxa o código de todo mundo, aí você tem um baita de um makefile lá, que pega todos os códigos e compila todo mundo junto e gera um executável. Certo? Então, quer dizer, fazer o código separado quer dizer que as pessoas têm responsabilidades sobre partes do código. Não quer dizer que as pessoas não consigam ter acesso ao código dos outros. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui seria assim, vamos supor, você vai desenvolver uma parte, o Ariel vai desenvolver outra, eu vou desenvolver outra e tal. Eu vou gerar o código, eu vou gerar a aplicação toda. O que eu faço agora? Eu dou um pull em tudo aquilo que vocês fizeram, puxo tudo para minha máquina, compilo tudo e gero uma aplicação. Essa é uma solução que é bem tradicional, inclusive, certo? Ou outra pessoa, não precisa necessariamente ser eu. Você gostaria de fazer a aplicação, você faz o contrário. Você pega um pool, você puxa de todo mundo, fica na sua máquina, aí você compila tudo, tá? Existe uma segunda abordagem, mesmo nessa estratégia de fazer tudo junto, que é você não puxa o meu código, mas eu gero um ponto obj, eu gero um arquivo objeto. O arquivo objeto tem todo o código já compilado lá. Então o que você faz? Você quer compilar a sua parte, usar a sua parte, você importa o obj e usa o obj, o objeto, no caso, não o objeto, o ponto O, por exemplo, ou ponto class, se for um Java, ou ponto PYC, se for Python e tudo mais. E aí você usa a versão compilada, junta tudo e bola para frente. Mas de alguma forma, alguém juntou tudo num lugar só para poder gerar a grande aplicação, tá? Ficou claro? Entendi, obrigado. Beleza. Esse tipo de desenvolvimento, onde você tem várias partes sendo desenvolvidas em módulos separados e tal, e que você vai depois criar um sistema, um único processo, a gente chama de monolítico. Monolítico é uma grande peça que vai tá sendo usada, certo? Esse cara aqui, repara que ele ainda assim você fez a separação em módulos e tudo mais, então você ainda fez o desenvolvimento paralelo, só que a execução ela fica centralizada num bloco só, tá? Ok, isso daqui é suficiente para você desenvolver aplicações até um certo nível de complexidade. Por quê? Porque é possível todo mundo estar trabalhando meio que sincronizado. Olha, pessoal, agora eu tenho uma nova versão do módulo 1 aqui, tá? Mas o módulo 2, ele não está totalmente pronto ainda, a nova versão do módulo 2. Então o que eu vou fazer? Se eu pegar a nova versão do módulo 1 com a versão antiga do módulo 2, pode ser que as coisas não combinem muito bem. Então quando você desenvolve dessa forma, ainda que você consiga ter uma separação, há uma certa junção, um certo acoplamento entre esses caras aqui. E se você tiver um sistema grande, onde você tem desenvolvimento realmente paralelo, onde as pessoas realmente estão querendo desenvolver de forma distribuída, você pode ter uma situação onde um módulo está avançando bastante, mas os outros não estão avançando o suficiente. Certo? Então isso aí já cria uma defasagem, e aí você vai ficar num ponto onde, olha, o módulo 1 tem que parar, esperar, porque os outros módulos não foram implementados da mesma forma. Ok, isso é um problema. Outro problema que pode acontecer é você ter que esses módulos todos aqui, alguns deles podem ter gargalo durante a execução. Por exemplo, eu posso ter um módulo que ele é muito usado, o código dele é muito usado, e aí por ele ser muito usado, ele é mais lento, e aí a aplicação toda fica mais lenta, porque eu tenho uma parte do código mais lenta, certo? Então, quando você, por exemplo, você quer, eu tenho essa parte mais lenta, eu vou querer melhorar o desempenho, o que sobra para você? Você pode duplicar. Você tem um servidor rodando todos os 9 módulos, e aí você cria um outro servidor rodando
os 9 módulos novamente. Cara, acredite, isso aqui é muito comum de fazer. O cara vai lá, simplesmente coloca uma outra máquina, dobra a quantidade de máquinas rodando todos os serviços e aí segue o baile. Mas qual é o problema? O problema é que eu falei que um dos módulos só ele tinha problema de escalabilidade, não todos. Você acaba duplicando todo o servidor porque um módulo, uma parte do módulo tá com problema, certo? Outra coisa que pode acontecer também é que quando você tem todos os módulos juntos e um módulo começa a se comportar de forma ruim, se um módulo ele, ele cai, o sistema todo cai, certo? Você não tem muito como você controlar isso. Se você tem um módulo com problema, você vai ter problemas no sistema inteiro. Então, tem bem, até uma gifzinha aqui, figurinha engraçadinha, onde você está adicionando uma coisa que vai fazer com que todo o restante quebre, certo? Ok, esse é o contexto. Agora, a solução para a gente resolver tudo isso, vai ser utilizar microserviços, tá? Vamos utilizar microserviços. Agora, diga para mim, o que vocês acham que é o microserviços e como que microserviços resolve esse problema? Conseguem imaginar? Não faço ideia. Não faz ideia. Pois é, que também não. O Jonatas colocou aqui, ele separa os módulos de alguma forma. Cara, basicamente é isso, cara. Por mais que o pessoal tente florear a solução, microserviços é como você pegar um sistema grande, certo? E ao invés de você tratar esse sistema grande como sendo uma grande aplicação que vai rodar num processo só, que você vai compilar todo mundo junto e colocar todo mundo junto no mesmo processo para rodar, você vai tratar todos esses caras como sendo pequenos módulos, e não cada módulo num processo, mas você vai ter conjuntos de processos agora rodando, cada processo rodando um ou mais módulos, certo? E aí, esses processos são chamados de serviços, na verdade, eles são serviços. Eles vão prover serviços para a sua aplicação. E aí a aplicação, elas se comunicam, um cara comunica com o outro, como se fosse um serviço pedindo alguma coisa para um outro serviço. Você não tem a comunicação, por exemplo, como a gente tinha falado, eu vou chamar uma função calcular imposto, eu não vou chamar a função calcular imposto no meu código, colocar lá, sei lá, imposto, ponto, blá, 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 ou cliente, ponto, calcular imposto. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Se eu quero calcular imposto, eu tenho um módulo calcular imposto que está rodando num processo separado, só dele, e ele tem lá um endpoint, ele tem lá um lugar, uma forma de eu me comunicar com ele e eu mandar uma requisição. Calcula o imposto para mim. Aí você manda a requisição para ele, tá? Ele calcula o imposto e aí volta o imposto calculado. Esse cara, ele fica ali só calculando o imposto. E esse módulo está separado, só calculando o imposto. Eu não poderia ter um outro módulo preparado só carregando, sei lá, carregando propaganda. Um módulo separado só fazendo autenticação. Um módulo separado, então você separaria todos os módulos. Mas repara, a gente já tinha os módulos antes, já tinha os módulos separados, mas agora a gente está fazendo a separação na hora da execução também. Cada um desses caras fica num serviço separado que pode ser ligado ou desligado. Assim, tenta mentalizar, por exemplo, se você tem um programa lá que tem 15, 20 funções e você gostaria de desligar uma das funções, desabilitar uma das funções, você teria que comentar o código e compilar de novo. Agora não, aqui você teria um serviço que pode estar no ar ou não estar no ar, certo? Basicamente é isso. Então, quando os caras falam de microserviços, cara, é só um nome mais sofisticado para você pegar a sua aplicação inteira, que seria isso, onde está dividido em módulos, e separar esses módulos em pequenos serviços, certo? Cada um, aqui nesse caso nós temos 6 serviços. 6 serviços. 3 serviços com
4 serviços com um módulo cada um serviço com 2 módulos e um serviço com 3 módulos. É isso. Cada um desses caras fica sendo executado num processo separado, sistema operacional, processo mesmo. É um programa que está rodando separado num sistema operacional separado. Tá? Então, eu sei que microserviços é uma palavra que o pessoal costuma utilizar muito aí. Estamos fazendo baseado em microserviços e tal. Basicamente foi isso. Se o cara está falando que está fazendo baseado em microserviço, ele saiu de ter uma estrutura dessa forma, vários módulos lá dentro, mas tudo enxergado como uma coisa só, para essa forma aqui, onde você tem várias partes e cada uma dessas partes elas são serviços independentes, tá? Com isso, repara que com isso a gente conseguiu desacoplar mais ainda. Agora, o que a gente pode ter? O serviço 1, ele teve uma nova versão, que não muda a maneira com que ele se comunica, mas tudo bem, mas teve uma nova versão. Eu posso simplesmente, a equipe que está fazendo o serviço 1 desse módulo aqui, pode simplesmente gerar uma nova versão do módulo, colocar um módulo, substituir um módulo por outro, certo? E o sistema continua rodando, que é uma beleza. Tá? Você pode imaginar que os grandes sistemas que a gente tem, sei lá, quando você entra na Amazon para fazer uma compra, entra no Netflix, é um exemplo clássico, todos esses caras estão rodando com microserviços, cara. Porque eles têm um monte de gente trabalhando em partes separadas e eles conseguem ficar trocando partes, o sistema vai evoluindo, mas não existe assim não existe uma versão mais. Já perdeu aquela ideia de tem aqui uma versão do sistema, mais uma versão do sistema, mais uma versão do sistema. Não, são vários módulozinhos e eu vou trocando serviços, no caso, e eu vou trocando esses serviços, um serviço pelo outro, conforme o sistema vai evoluindo, certo? Isso aqui dá muito mais flexibilidade. Outra coisa também que acontece quando você faz isso, aquele problema lá de você ter uma parte do sistema que está com gargalo, você pode fazer isso. Olha, você tem um servidor onde você roda os serviços mais simples e você tem um servidor que você vai rodar o serviço que está com problema. Que no caso era o módulo 1. O módulo 1 era o cara que fazia autenticação. Autenticação é uma coisa que era problemática. Você simplesmente faz aqui. Você cria várias versões. Depois aí você tem que descobrir como é que você vai fazer para essas versões todas trabalharem de forma conjunta, não ter conflito e tudo mais, mas você tem várias versões, beleza? Tá. É assim, por exemplo, que esses serviços que a gente usa, que assim, é incrível como é que eles conseguem manter a qualidade, mesmo com uma oscilação muito grande nos usuários, bem, eles fizeram baseado em microserviços. Eles têm lá, por exemplo, se todo mundo agora resolver assistir uma live específica ou alguma coisa específica, eles sobem serviços que vão atender essa demanda muito rapidamente. Conseguem reconfigurar os serviços de forma bem rápida para atender isso. Um período que um período que muita gente está subindo vídeos. Beleza, então ele vai colocar o serviço de subir vídeo muito rápido. Tá? Ok. Tudo bem? Então, repara, a ideia é relativamente simples. Só que você tem que tomar essa decisão. Se você vai para microserviço, o jeito que você vai programar vai ser totalmente diferente, tá? Então, o que a gente pode fazer agora? Também a gente tem essa possibilidade de ficar soltando novas versões dos microserviços sem correr o risco de um microserviço quebrar ou interromper o outro, tá bom? Basicamente, essa daí é a ideia de microserviço e essas são as vantagens. Aqui, a gente tem uma outra vantagem que é uma vantagem interessante também. Quando o pessoal faz microserviços, a interface entre os microserviços... Bem, vamos lá, o que vocês chutam que é o padrão para fazer a comunicação entre os microserviços? Padrão não, o mais comum. REST. REST para lá, REST para cá. Comunicando, transmitindo que tipo de informação? Aí eu acho que vai depender dos módulos, né? Oi? Eu acho que depende dos módulos, né? Depende dos módulos, cara, mas existe uma tradição muito grande de usar JSON. Ou XML, talvez. Antes era muito XML, mas depois passou para ser JSON.
É que eu acho que o REST não pode ser XML, pode? Pode, pode. Você pode fazer, você pode dizer que você quer, qual é o tipo de formato que você aceita e o tipo de formato que o serviço provê. Você pode dar, Não sabia, não. você pode dar XML, HTML, você pode dar TXT, pode ter tem vários formatos que você pode prover. Ah, entendi. É que normalmente o pessoal tem assim, eu não sei exatamente explicar por que o motivo, mas normalmente o pessoal tem ido bastante para JSON, certo? Apesar de que quando você não está fazendo em JavaScript, não é um dos melhores formatos. Mas de qualquer forma é o formato padrão mesmo, tradicional, tá? Mas é isso. Mas uma coisa bem, você definiu então que o pessoal vai fazer por REST para fazer a comunicação ali entre os serviços e você determinou que eles vão ficar trocando arquivos JSON entre eles. Beleza, você fez isso, você tomou essas decisões, tranquilo. O que você faz dentro do serviço, cara, é problema seu. Como você vai implementar? Então é muito comum você ter o microserviço onde serviços diferentes são implementados em linguagens diferentes. Você usa a melhor linguagem para implementar aquele tipo de serviço. Aí você tem uma outra linguagem, um outro serviço, você pode trocar de linguagem. Então, sei lá, eu posso fazer uma parte de um serviço em Ruby, uma outra parte do serviço em JavaScript, outra parte usando, sei lá, usando Node. Eu posso fazer uma outra parte do serviço utilizando Java. Aí tem uma parte tem que ser muito rápida, eu posso fazer em C. Aí tem uma parte muito, sei lá, crítica, que eu queria ter código com muita qualidade, eu posso fazer em Haskell, e aí por aí vai, certo? Então, você pode desenvolver em tecnologias diferentes, com abordagens diferentes. E eu posso, inclusive, trocar de tecnologia. Então, imagina só um cenário também. Imagina uma empresa igual a Netflix. E a Netflix, ela postou todas as fichas dela numa linguagem, Java que seja. Aí ela implementou um monte de coisa em Java. Chegou uma certa hora, ela percebeu que, cara, não vai dar para fazer em Java não, esse negócio aqui. Eu vou ter que mudar. O que os caras vão ter que fazer? Cara, eles vão ter que reimplementar um monte de coisa em Java. Em Java não, numa outra linguagem, certo? Sem ter certeza, inclusive, se foi uma boa escolha ter mudado. Pode ser que não seja uma boa escolha. Ok, o que microserviços permite que eu faça? Eu posso pegar um serviço e trocar a linguagem de um serviço, por exemplo, para experimentar uma linguagem nova, experimentar um framework novo, para saber se isso daí vai compensar desenvolver nesse framework ou não. Então, eu ganho muito mais independência, certo? Muito mais independência entre as aplicações. O desenvolvimento fica muito mais desacoplado. Então, nós partimos de uma situação onde a gente estava lá, olha, todo mundo, lá atrás na nossa jornada do engenheiro de software, a gente estava numa situação onde um cara tinha que saber tudo de tudo e ele programava tudo. Mas agora não, nós vamos ter pessoas diferentes programando partes diferentes, que é isso que basicamente a gente consegue fazer com um bom projeto. Mas agora a gente está fazendo um passo a mais. Nós vamos ter pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, que rodam em processos diferentes. Então eu posso, inclusive, ficar trocando essas partes sem ter que afetar o sistema todo, certo? Então a gente foi caminhando até chegar numa situação de mais desacoplamento possível. Desacoplamento é um dos princípios que a gente falou lá de projeto, é um princípio importante e a gente está caminhando para conseguir fazer as coisas o mais desacoplado possível, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Tem essa vantagem adicional também, dessas falhas parciais, isso é bem comum. Por exemplo, bem comum não é comum, mas isso acontece. Às vezes você entra numa página, por exemplo, e parte da página não carrega. Então, se você entrar agora na Amazon para comprar um livro, por exemplo, você vai ver várias informações lá. Essas informações, elas vieram de microserviços, de vários microserviços diferentes. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque se tiver algum problema em alguma parte, consegue carregar o restante ainda. Contanto que não caiu a parte de fechar a compra,
Na boa, eles têm alguma coisa para oferecer. Ah, não, as capas dos livros não estão carregando. Beleza, isso é um microserviço. Carregar capa é um microserviço. A recomendação de outros livros não está funcionando. Isso é um outro microserviço. Se esse cara não está funcionando, beleza, só não vai aparecer recomendação. Mas a página, o restante, vai continuar rodando normal. E o cara continua oferecendo o mínimo que você precisa para poder desempenhar aquilo que a página quer, que é vender livro, certo? Não está aparecendo tudo, não está aparecendo recomendação, não está aparecendo várias coisas, mas ainda assim você consegue ter a funcionalidade mínima ali, tá? Então isso daí é uma outra grande vantagem. É por isso que essas coisas grandes, essas empresas grandes, elas acabam indo para essa pegada de microserviço, tá? Quando você ouvir falar que eles estão usando microserviço, coloca isso na sua cabeça. Eles estão fazendo, então, em vez de você ter uma aplicação inteira que fornece todas as informações que eu preciso para a página, por exemplo, ele vai ter partes, serviços pequenininhos, fazendo coisas pequenininhas, certo? Independentes, com uma interface de comunicação padrão, em geral REST, em geral usando JSON. É isso que o cara vai estar falando, se algum dia alguém te perguntar, tá? Mas tá, isso aí me parece só vantagem. Por que a gente não vai fazer tudo com microserviços, então? A gente deveria fazer tudo com microserviços? E aí, sim ou não? Oi? Sim ou não? Depende. Depende, boa. Depende. Por quê, cara? A primeira coisa que me vem à cabeça é que se for uma coisa muito pequena, por exemplo, se eu tiver um site que tenha uma página só, Sim, só tem uma função, sim, sim. não vai fazer sentido. Não, mas é bem por aí mesmo. A ponderação que você tem que fazer, a ponderação que você tem que fazer se você vai adotar microserviço ou não é se o seu sistema ele tem complexidade suficiente para justificar você fazer isso, certo? Você pode ter um sistema e o sistema não tem tanta complexidade assim. E aí, se ele não tem tanta complexidade, repara, é muito mais fácil. É mais fácil quando você é o cara que fez os dois códigos, isso aí é ok. É mais fácil quando você pode chamar diretamente o código do outro dentro da própria linguagem de programação você faz isso. Quando você vai chamar um serviço externo, pode imaginar que o código para chamar o serviço externo, ele é mais complicado. Ele é mais complicado, você tem que fazer uma requisição, você tem que esperar a resposta, aí você tem que pegar a resposta, processar a resposta pode não vir, o serviço pode ter caído, o serviço pode não estar disponível, e aí o que você vai fazer quando o serviço não estiver disponível, certo? Então a programação ela é muito mais complicada, então ela tem que justificar, você tem que ter motivos para poder fazer isso, tá? Tá, aqui nós temos exemplos de empresas que usam. A Netflix é uma das que popularizou bastante esse uso de microserviços. Algumas pessoas duvidavam que a Netflix conseguiria escalar com o que ela estava fazendo e microserviços foi o que ela usou para conseguir fazer isso, tá? Tá, isso aqui é uma outra coisa também que normalmente isso é meio controverso porque quando você faz microserviços, pode ser que você tenha um acoplamento na hora de que vai usar a base de dados. E a sugestão é que você tenha um microserviço com bases de dados diferentes, que elas só se integram numa parte comum, mas aí você tem que manter as duas partes integradas. Isso aqui não existe também uma solução, não existe assim, um critério único específico, não existe uma solução específica para isso, porque você tem vantagens e desvantagens. Se você separa a base de dados, aí sim, aí você consegue desenvolver totalmente livre cada um dos serviços. Por outro lado, você tem que conseguir manter que as coisas mínimas que eles têm em comum, elas estão sincronizadas, né? E isso daí é um problema, tá? Beleza, tem aqui, ó, para quando não usar, quando você tem sistemas, você vai ter que usar um sistema distribuído. Você vai ter muitas pessoas trabalhando. Repara que se você não tiver muitas pessoas trabalhando, provavelmente o seu sistema não vai ser assim. E aí tem uma coisa que é interessante, tem a comunicação, você chamar uma função diretamente é muito mais rápido do que você fazer
uma requisição de um serviço, certo? Em geral, não tem muito como você evitar que isso aconteça. Mas o que é principal tem essa recomendação aqui, que assim, microserviços ele tende a ser para empresas grandes, tá? Microserviços você vai ouvir falar muito de microserviço, mas não de empresas pequenas. Por quê? Porque o ideal do microserviço é quando você tem uma estrutura na empresa, um organograma na empresa, e aí você separa os seus serviços dentro da mesma lógica do organograma. Isso é uma coisa que tende a acontecer, então os microserviços vão acabar sendo a melhor forma de você fazer isso, tá? E por fim, uma estratégia é você começar com um microserviço e depois você ir transformando... Não, desculpa, perdão, o contrário. Você começar com o monolítico, o grande sistema, e conforme você for vendo a necessidade, você vai separando partes do sistema e colocando partes do sistema em microserviços. Essa é uma estratégia que acaba funcionando também, tá? Então, se o monolítico não está dando conta, aí você pega e migra para um microserviço.